Divergência e convergência entre as médias móveis, pessoal. O que a gente pode trabalhar nisso? Que quando as médias, basicamente, quando as médias estão divergindo, elas estão se separando, não é? Média de 9 e média de 20. Então, pessoal, podemos definir a divergência como uma separação contínua e progressiva entre dois pontos, certo? Então, basicamente, é as nossas duas médias, ó, que vão separando conforme o mercado estica. Isso é normal? Isso é normal que aconteça, porque vão separar como uma forma de elástico, pessoal, como se tivesse um elástico puxando as duas médias, ok? E quando ocorre esse vácuo, pessoal, significa o quê? Que uma hora essas médias vão ter que se juntar. Uma hora essas médias vão ter que se unir para se aproximarem e acelerarem o movimento vigente. Que aí a gente passa pelo processo de convergência, pessoal. O que é a convergência? Caminha para o mesmo ponto objetivo, certo? Elas estão confluindo, ó. Chega próximo aqui, elas estão juntas. Só que a gente tem que compreender o que, pessoal? Que o mercado terá horas que ele vai trabalhar afastado entre as duas e vai continuar seguindo. Só que quando eu falo neste processo de convergência e divergência, eu quero que o vácuo que existe entre as duas médias seja amplo, certo? Lembra que eu falei na segunda função das médias sobre o encontro das médias com os preços? Quando o preço vem esticado? Então, se a gente passa, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Se a gente está olhando este exemplo de divergência, você vê que o mercado ele vem esticado na queda, né? Vem esticado na queda. Nesse esticamento, pessoal, a média de 9 e 20 períodos elas vão tomando espaço, ó, vão abrindo um vácuo. Que se a gente continuar insistindo em venda, a gente está fazendo o quê? Afastando da média de 20 períodos. Essa é a lógica. Mesma coisa na ponta compradora. Ó, aqui elas estão divergindo, certo? Na ponta compradora elas começam a divergir aqui, mas aqui elas já estão convergindo, ó, se aproximam das duas. Isso fica interessante para uma operação de compra, ok? Temos sempre que ficar de olho nisso, pessoal. E sobre esses espaços aqui que o mercado continua trabalhando entre as duas, eu vou explicar em breve no módulo 2, quando a gente falar sobre os tipos de pullback, beleza? Então, pessoal, vamos para os gráficos. Forte movimento de baixa, certo? Mercado armou o movimento de baixa, pessoal, ó. Movimento de baixa, expansão, contração, expansão, contração, expansão. Neste movimento de expansão, aqui que a gente tem, pessoal, a média de 9 e 20 períodos afastada dos preços. Concordam comigo? O que o mercado vai evoluindo? Ó, o mercado vem brigando. Aqui vocês veem que as médias estavam divergindo, pessoal. Vocês conseguem enxergar, ó. Ó. Neste ponto, as médias divergindo. Então pensar em venda neste patamar, pessoal, ficaria uma operação perigosa, certo? Eu não tenho uma média de 20 tão próximo para me dar suporte, para me dar amparar a tua operação. Então, se eu pensasse em vender aqui, com o stop aqui, eu teria que estar sujeito a uma possibilidade do mercado segurar para corrigir a tabela de 20 períodos. Tem que ficar atento a isso, pessoal. Olha o que o mercado faz na sequência. Veio buscar a média de 20, ok? Naquele processo de divergência. Agora, observe aqui, ó. Vou pegar no mesmo cenário, certo? O mercado abriu em gap de alta, veio testar o gap, a fronteira do gap, e deu uma pancada para cima. O que você vai observar?
ele está aqui, certo? Está se aproximando da média de 9. Só que vocês concordam comigo que ela e a 20 estão bem afastados? Já virando, ó. Então, como é que você vai pensar em comprar neste ponto aqui, pessoal? Nessa superação, sabendo deste cenário. O que você faz nas características? Espera, pessoal. Espera as médias irem até o preço. Ou os preços virem até elas, ó. Olha o que acontece na sequência, ó. É uma espécie de, como eu falo para vocês, tem memória, né, pessoal? Eu já expliquei sobre a média de 20 no começo do módulo. Se tem memória nos últimos 20 períodos, significa se está afastando, os players estão de olho que está fugindo daqueles 20 períodos, que está fugindo de uma média interessante. Entenderam? Por isso que é muito importante estar de olho nesse exemplo. Observem o outro exemplo aqui. Mercado vindo de um movimento de baixa. Certo? O mercado está vindo de um movimento de baixa. Começa o quê? Aqui ele já armou um vácuo entre as médias, ok? A gente tem o primeiro processo de divergência, com o mercado corrigindo até a média. Vamos acompanhar a continuação do preço. Olha lá, vai se aproximando, ainda estão divergindo, certo? O mercado continua. Tá indo. Agora, pessoal, você vai encarar o que? Ah, elas estão divergindo e continuou indo. Só que você via que antes do processo de correção, a gente já tinha um vácuo entre as duas médias, ok? A 9 está protegendo. Tinha um importante vácuo, só que o que? A média de 20 continuou caindo, só que a 9 inclinada para baixo. Então, se a gente ver a sequência do movimento, ó, o mercado vem buscar a 20. Que ela, conforme aqui, já estava dando sinal. E aqui a média de 9 continuou conduzindo, continuou esse vácuo aqui, pessoal, ó. Então, o que a gente tem? Que as médias, elas não estão, os dois pontos não estão em equilíbrio, não estão em concordância do movimento. Certo? Chega ao próximo. Testou a média de 20. Opa! Olha que cenário interessante, pessoal. Eu vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Como é interessante isso, né? Ó, veio testar a média de 20. Olha a 9 inclinada para baixo. Este é um cenário muito interessante para você pensar em uma venda. Na superação, né? Dessa mínima. Com o stop acima da máxima. Vamos ver se o exemplo seguiu. Eu não vi esse exemplo ainda, pessoal. Eu peguei aleatoriamente, ok? Essa é a minha proposta. Olha lá. Não acionou ainda, ó. Não acionou tua ordem. Acionou tua ordem. Teu stop está aqui. As médias estão inclinadas para baixo. Foi embora. Então vocês entendem, pessoal, a importância que é trabalhar, comprar ou vender sempre com as médias próximas, para criar assim um atrito, como se fosse uma impulsão do movimento, certo? Porque quem vai comprar ou vender próximo da 9, que opera somente a média de 9, vai estar de olho nisso. E quem vai operar somente quando está testando a 20, também vai estar de olho no cenário. E se os dois estiverem próximos, pessoal, não gera um atrito? Não gera uma força para o movimento? Então, isso que faz toda a diferença na tomada de decisão. Só que às vezes, o que a gente vê? Uma média de 20 períodos correndo lá em cima, uma média de 9 aqui, e o cara insistindo em vender. E o investidor, principalmente os novos investidores, insistindo na venda. Então isso é muito complicado. Só que como a gente vai conduzir entre este vácuo, eu vou explicar lá no módulo de sinais técnicos, mais à frente no curso, entendeu? Para ficar tudo calibrado na cabeça de vocês. Média móvel de 50 períodos, aritmética e suas características operacionais. Bom, pessoal, a média de 50 períodos, a média de 100 períodos, a média de 200 períodos é muito utilizada, são muito utilizadas em tesouraria de bancos, certo? E como eu expliquei para vocês a forma que eu utilizo a média de 50 lá, né, sobre a segunda função, enquanto do preço,
sobre ela servir como um paraquedas extra para a tendência, né? Se o mercado supera a média de 9, supera a média de 20, mas ele vai encontrar a 50 lá protegendo o movimento. Então, pessoal, a minha média de 50, o day trade, ela é o meu carro-chefe para a tendência principal do dia. Seja macro, entendeu? Por quê? Porque se ela não tiver ascendente ou descendente, o dia para mim ele não está em tendência. Ele pode ter abrido, por exemplo, em gap de alta, mas ficar oscilando, sem mostrar que realmente está com força para seguir. E é aí que mora o problema, pessoal. Se você não tem um dia de tendência, o dia fica confuso, não é mesmo? Então, ó, como eu conheci essa média, pessoal? Essa média eu conheci através do trader e investidor Alan Farley, certo? Ele utiliza ela por muito tempo, pessoal. Eu citei ele como referência, que eu já fiz, né? Li muito material dele. E ele dava uma ênfase para essa média importante, explicava a situação dela. Então, eu peguei ela e acrescentei a minha leitura. Fui acrescentando os meus componentes sobre ela. Ok? Outro ponto importante, pessoal. Uma das primeiras características dela. Conforme os preços se afastam muito da média de 50 períodos, eu evito algumas tomadas de decisões. Certo? E para esse tipo de cenário, pessoal, existem porcentagens em cima dessa média. Eu costumo dizer o quê? Tanto o dólar como o índice afastou 2% dela, eu começo a ficar, opa, né? Será que o mercado tende a seguir em uma determinada direção? Por quê? Se chegar, por exemplo, 1.3, 1.4, 1.5, eu já fico meio receoso também, pessoal. Eu gosto que as três médias, tanto a média de 50, quanto a média de 9, quanto a média de 20, estejam perfeitamente alinhadas e próximas. Para assim, eu ter uma maior chance, né? Aumentar minhas probabilidades de assertividade de uma determinada operação. O que a gente vai fazer? Vamos olhar o primeiro exemplo aqui. Ó, a gente tem o mercado caindo, certo? E a gente tem uma média de 50 lá em cima, pessoal. E se você segurar, essa é a plataforma Profit Chart, né? Conforme eu falei para vocês na introdução. Se você segurar, pessoal, e trazer o mouse até lá onde está a vela, você vê que ele já trabalha com 1,23% de distanciamento da média de 50 períodos. Então eu fico, será que assim, será que está muito afastado, né? Será que está muito afastado? Será que o contexto posso continuar vendendo? Aí você continua, traça de novo, olha quanto já bate aqui, 1,40%. Certo? Ó. Então, por exemplo, se eu vou operar algum padrão de alta probabilidade, bandeira, triângulos, né? Eu quero que essa média de 50 ela esteja próxima. Ok? Porque se estiver muito afastada, pode ser o quê? Que os players de tesouraria que operam somente baseado nela estejam pensando, não, está muito afastado, a gente vai parar de vender. Ou a gente vai parar de comprar. É a mesma lógica, pessoal, para uma média de 20 períodos. Só que uma média de 20 períodos eu não coloco porcentagem, mas nas 50 sim. Entenderam? Outro exemplo, o mercado rompe a própria média de 50 e dá esta pancada para cima, pessoal. Né? Se ele deu esta pancada para cima, eu tenho aproximadamente aqui neste patamar 1,38% de afastamento da média. Eu já fico de novo. Será? Eu vou aguardar, né? Eu vou guardar uma correção de maior complexibilidade para eu poder continuar comprando, né? Para eu poder comprar, aproveitando este movimento, essa impulsão compradora, o momentum comprador. Aí o mercado vai corrigir até aqui. Corrigindo até aqui, ele já diminui muito a porcentagem, né? Então aqui praticamente ele já vai encontrar uma média de 9, ele já vai encontrar uma média de 20, o cenário já é outro, a 50 já está dando suporte, lá está próximo, entendeu? Então,
eu tô dando a porcentagem para vocês como auxílio, mas praticamente eu já sei no olho, pessoal. No olho eu já sei se a distância tá ruim, se a distância tá boa, entendeu? Tudo isso eu observo antes, eu já pratiquei muito. Já treinei muito essa média. Continuando na apresentação, pessoal. Como eu falei para vocês que a média de 50 períodos ela é muito importante para mim, como tendência macro do dia, então, pessoal, a lógica é assim. Para mim confirmar, né, que o mercado realmente mudou sua tendência, que ocorreu uma reversão de movimento, uma reversão de tendência, somente quando a média de 50 períodos for perdida e o mercado se consolidar abaixo ou acima dela. Certo? Que nem a gente vê no exemplo aqui, ó. No exemplo A, o mercado vem no movimento de alta, sente resistência, faz uma espécie de topo duplo, rompe para baixo, certo? No exemplo B, que é o mesmo, né? O mesmo ativo, o mesmo cenário, a média de 50 continua inclinando para baixo já, ó, e o mercado está armando um pivô de baixo. No exemplo C, o mercado já se consolida abaixo. Então aqui o que eu penso? Aqui neste patamar, eu já estava, opa, o mercado está confirmando para mim que ele está apto para uma reversão de tendência. O que eu vou fazer? Trabalhar na ponta vendedora. Mas claro, pessoal, esteja atento. Muitas vezes a gente vai realizar operações aqui dentro. Só que eu estou mostrando isso aqui como parâmetro, como auxílio para vocês operarem somente tendência. Correto? Estejam sempre atentos a isso, tá, pessoal? Eu confio muito nessa média para mostrar para mim contextos, cenários. Vocês viram a força dela quando a gente estava falando sobre a segunda função das médias, né? O encontro entre preço e média. Então tem que ficar muito atento a isso. Então vamos lá. A gente vê o mercado trabalhando num forte movimento de alta, né? Vocês estão vendo as três médias dando condições. Médias ascendentes, o mercado seguindo alta. O mercado segue, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Certo? Acompanhando o comportamento das médias, ó. Seguindo, tá andando. Opa, testou as médias aqui, continuou. Veio ameaçar a média de 50 pela primeira vez, pessoal, ó, durante o pregão inteiro de negociação, certo? Tentou romper a 50, se consolidou abaixo? Não, voltou a testar ela. Ok? Não confirmou o rompimento. Rompimento no que diz respeito à confirmação de continuar embaixo. Ok? Então, pessoal, o mercado faz o quê? Continua brigando. Opa, está trabalhando os preços abaixo dela. De novo, pessoal, não consolidou abaixo. O mercado está forte. Quero continuar comprado. Essa é a ideia dos investidores. Continua. Agora, de novo, pessoal, vai voltar a trabalhar nesse patamar? Opa, agora o preço tomou o quê? Afastamento da média de 50. Olha lá, olha que movimento perfeito. Agora ele faz o que? Ele vem corrigir. A média de 50 está próxima a 20 a 9. Cenário perfeito. Confirmou para mim que houve uma reversão de tendência. Ó. Certo? Ó, foi testar a média de 50. Ó. Entendeu? Confirmou para mim. Ó, tá vendo? Veio para cá. Já está aqui trabalhando cerca de 50% mais ou menos. Confirmou aqui, beleza, pessoal? Então vamos pegar mais um exemplo agora, vindo do movimento de baixa. Na verdade, a gente vai continuar com o mesmo cenário anterior. E agora, depois que ele confirmou a tendência do exemplo anterior, seguiu embaixo. Beleza? Ele vai voltar a testar a média de 50, né? Não conseguiu se manter acima, certo? Vai continuar trabalhando. Segue em baixa, pessoal. Em nenhum momento ainda ele confirmou, teve convicção que quer trabalhar acima da média de 50 períodos. Certo? Então o que o mercado faz? Opa, rompeu ela. E agora? Confirmou? Será? Será que o mercado vai ter força para continuar? Tá interessante o cenário. Olha lá, já virou. Então para mim não reverteu tendência nenhuma. Certo? O mercado vai brigar. Opa, de novo ele tentou. Voltou de novo, pessoal. Tá vendo? Enquanto ele não se manter firme,
acima dos preços, acima das 50, os preços se manter acima das 50 firme, eu não tenho uma confirmação, pessoal, certo? Eu não tenho uma confirmação. Lembro que para confirmações de reversão de tendência, pessoal, a gente tem vários aspectos. Isso a gente até vai observar mais adiante, beleza? Então o mercado segue, ó. Agora sim ele deu um importante sinal, ó. Lembra que a gente já olhou esse exemplo aqui sobre o movimento esticado das 50? Agora ele se manteve bonito, ó, afastado dela. Mostrou que querem reverter, que os compradores agora estão no comando da situação, beleza? Isso é de uns pontos importantes que eu gosto de observar, pessoal. Não que realmente eu só vou operar comprado quando o preço se manter 100% acima dela. Que isso não vai acontecer, você viu que demora. Mas é isso para mim controlar a tendência principal, eu diria a tendência macro, né? Meu jeito de falar do dia. Beleza? Outra importante característica, pessoal, da média de 50 períodos é que geralmente a média vai estar sempre posicionada em um ponto estratégico, certo? Em padrões como ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, topo duplo. Ela, na maioria das vezes, vai estar servindo como o eixo principal. O que seria o eixo principal? Neckline, linha de pescoço desses padrões, certo? Por exemplo, aqui, ombro, cabeça, ombro invertido. Quem está aqui como resistência? Média de 50. Ombro, cabeça, ombro normal, inclinado, pessoal. Quem serve como linha de pescoço? Média de 50. LTB, né? Quem está junto com a LTB? Média de 50 períodos, certo? Tudo isso você tem que avaliar. O posicionamento que ela se encontra, vocês vão ver, está sempre em um ponto estratégico do mercado. Por isso que eu dou uma ênfase importante. Eu estou sempre analisando isso. Opa, está perdendo uma LTB e está perdendo uma 50 também. Está interessante. Ó, veja que interessante esse exemplo, pessoal. A gente tem uma estruturinha formada, certo? O mercado trabalha em resistência, então a gente tem um eixo a ser rompido aqui. Deixa eu voltar o gráfico para vocês compreenderem. Quem que está servindo como suporte para o eixo, pessoal? Não é a média de 50? Então eu sei que se rompendo o eixo, consequentemente, a média de 50 ela também vai ser superada neste ponto. Por isso que eu fico bem ligado nisso, certo? Pô, eu sei que se romper o eixo, né, que é a neckline, eu sei que o mercado rompendo vai inclinar a média de 50 para baixo. Entendeu? Olha como ela fica, ó. Inclina lá para baixo, confirma para mim esse rompimento. Isso me auxilia, isso me ajuda muito na tomada de decisão. Eu peguei um outro exemplo agora, pessoal, de maior complexidade. Beleza? Certo? Por quê? Porque este que eu peguei agora, eu não tô com a média de 50 colada aqui, como a neckline do padrão. Eu tô com a média de 50 um pouco acima. Então, quando eu tiver este cenário, o que você vai ficar atento, pessoal? Que se o mercado, porventura, romper este patamar, você sabe que você pode ter, né? Que você tende a ter uma média de 50 para segurar o preço. E se vocês observarem, fizerem um backtest, vocês vão ver que na maioria desses rompimentos, a média de 50 sempre dá uma travada. Nem que seja para o mercado provocar um pivô de alta, um pullback para seguir em alta. Entendeu? Estejam sempre atentos nesses rompimentos onde a média de 50 está próxima, pessoal. Eu sempre estou avisando durante as minhas análises, as minhas abordagens, para as pessoas tomarem cuidado com ela, que ela é traiçoeira neste patamar. Outro detalhe importante, que eu não coloquei nos slides, só que vocês prestem outra atenção, pessoal, que é assim, ó. E se o mercado formar o padrão, seja ele ombro, cabeça, ombro, topos ou fundo duplos? Formou um fundo duplo. E a média de 50 está flat lá em cima. Fortalece o sinal, pessoal. Ok? Quando o padrão é formado com a média de 50 afastada e o movimento oposto, olha como ela já não está acompanhando mais o movimento de baixo. Ó. Que ela veio quebrando, né? Caiu o movimento, veio para baixo e a média de 50 ela já não está mais acompanhando. Ó.
Formou fundo duplo, eu não tenho ela como neckline, eu tenho ela afastada. Então, o que você faz, pessoal? Aplica a segunda função. Vocês aplicam a segunda função, porque se o mercado vier esticado e buscar ela, vai segurar. Não tem jeito. Beleza? Olha o que acontece. Por isso me pergunta, Bruno, por que você acertou a análise? Por que você tinha certeza que ia segurar na 50 lá? Por causa do cenário, pessoal. Simplesmente aplica a função. A gente já estudou sobre a função. Os preços acima das médias eu vou comprar. Preços abaixo das médias eu vou vender. Média e preço deixando um espaço, deixando um vácuo, eu vou usar como alvo. Eu sei que vai segurar ali. Ou pelo menos vai provocar uma correção. Beleza? Mais uma característica importante da média de 50 períodos, pessoal, é quando a gente tem a formação de uma bandeira e a média está em movimento oposto ao contexto. Certo? Se a gente observar aqui no exemplo, a gente vê o primeiro, né? Movimento de expansão do mercado, contração, expansão. Essa contração a gente está formando uma bandeira, certo? Só que se vocês observarem, pessoal, a média de 50 períodos nessa bandeira, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Essa média de 50 períodos nessa bandeira, ela está cortando para cima, ó. Ela não está favorável ao rompimento da bandeira. Entende o que eu quero passar para vocês? Se a gente olha no exemplo B, a gente já percebe que conforme o mercado está brigando aqui dentro para romper a bandeira, a média de 50 períodos ela começa a quebrar já, ó. Ok? Ela já começa a inclinar para baixo, fortalecendo o contexto, né, de uma possível operação de venda caso o mercado respeite a análise. Vamos pegar um exemplo em um movimento altista, pessoal. O que a gente tem? O mercado, né, testa suporte, tenta um movimento de alta. Neste movimento de alta, a gente tem uma bandeirinha sendo formada, certo? Eu vou colocar, pessoal, bem fininho essa extensão só para vocês verem como a média vai se comportar aqui, ó. Beleza? Ó, tá bem fininho o canalzinho. Então, se a gente vê a média de 9 e a média de 20 períodos para a bandeirinha, estão dando auxílio para a operação, não estão? O que a gente esperar, a qualquer momento que ele me proporcionar um rompimento com a barra interessante assim, eu vou pensar em comprar na superação da máxima, né? Não é isso que a gente quer? Só que se vocês observarem o movimento como um todo, o comportamento das médias, vocês vão ver, pessoal, que o mercado começa a rejeitar. Porque olha a média de 50 como está inclinada para baixo, ó. Certo? Eu quero que ela dê amparato ao movimento. Por que você acha, pessoal, que eu acerto tanta operação de bandeira? Porque eu estou sempre atento ao comportamento das médias, para ver se elas vão dar, como posso dizer, um suporte na minha operação. Que eu não quero operar contra elas. Se eu operar contra ela, eu estou operando contra o viés do mercado, entendeu? Então, ó, o mercado começa a calejar, começa a reagir quando testa logo na média que está junto na linha de retorno. Começa a brigar. Olha lá, pessoal, vamos descer o canalzinho. Beleza? Ó, agora você vê a média de 50 como ela começa já a inclinar para cima, ó. Vocês concordam comigo que ela está inclinando para cima na barra de força? Aí você fala, poxa vida, Bruno, como é que eu vou conseguir observar durante o movimento do preço? Então você não está preparado para ser trader, né? Porque, como eu falei no início, a análise técnica discricionária é você observar o comportamento das médias, o que as velas estão mostrando. Pô, lembra que eu falei no começo para vocês? Eu tenho uma média de 9 que está por baixo da 20. Ela tem que trabalhar acima, não é? Para o mercado seguir, certo? Agora eu já tenho uma média de 50 inclinada para cima. Então, o que a gente vai ver? O próximo movimento. Agora, está cruzando as duas. Eu não uso cruzamento, eu só uso como base. E o mercado continua ascendente. Então, pessoal, para mim, eu teria uma operação de barra, né, ignorada, que a gente vai estudar ainda mais à frente. Se rompesse, ia acionar uma operação de compra. Ó. Pegou, acionou.
ok? Stop na mínima, né? Claro que se rompeu aqui, acionou, foi embora, você não vai deixar se estopado, né, pessoal? Essa vela, antes dela carregar para cá, né? Ela carregou para cá primeiro, depois ela foi. Aí acionou tua compra. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa lógica no comportamento da média, certo? Não é simplesmente, pessoal, fez bandeira, eu vou entrar. Não, esperem. Esperem as médias confirmar. Tenham paciência que o nível de assertividade vai jogar ao seu lado, ok? Ó, notem esse outro exemplo, pessoal. O que o mercado faz? Né? Eu vou usar esse exemplo aqui, eu vou usar daqui a pouco. Esse movimento anterior. O mercado está fazendo, né? Movimento de expansão, contração, expansão, expansão, contração, expansão, contração, expansão, não é isso que a gente espera? Beleza. Só que quando a gente vê, pessoal, você vê uma média de 20, a média de 20 caindo, né? Descendente com a média de 9. E a média de 50, ela tá aqui. Ó, flat, certo? Se eu quero operar este rompimento, eu tenho que estar de olho na inclinação dela, ó. Beleza? Eu tenho que sempre estar de olho na inclinação dela. Então, o que o mercado? Quando o mercado está desenvolvendo, ó, que ele está brigando, agora ele vem para baixo, a média de 50 ela já começa a inclinar para baixo. Ó. Estão vendo que ela fez como se fosse um morrinho aqui, ó. Com as duas aqui inclinadas para baixo. Então, a operação de venda comigo passa a ficar interessante, pessoal. Beleza? Ó. Porque eu sei que a média de 50, ela tá dando amparados na operação. E ambas as médias aqui, que eu gosto muito, principalmente, pessoal, já expliquei, para ação do preço, 9 e 20, são excepcionais. Beleza? Mas vamos pegar no mesmo exemplo, o movimento anterior. Quando que a média de 50 ela passa a ficar de maior facilidade de operação? Se eu tenho um movimento de expansão, certo? Eu vou ter o movimento corretivo. O que está servindo como uma espécie de LTA, ou uma espécie de suporte para essa correção aqui, ó. Deixa eu apagar. Quem que está servindo de suporte? É a média de 50, pessoal, ó. Certo? Então, se eu quero operar na ponta vendedora, buscando este rompimento, né, dessa faixa de briga, eu sei que eu tenho uma média de 50 que pode segurar o preço aqui. Lembra que a gente já estudou? Por isso eu falo que tem que estar atento ao contexto, tem que estar atento ao cenário. Vamos olhar o desenvolver. Ó, aqui o mercado já bateu nela com força, ó. O mercado já agrediu uma média com força. Então você tem que estar atento no que vai acontecer na sequência, ó. Olha lá. Tá vendo? Você vai vender aqui. Eu particularmente fico meio receoso, tá, pessoal? Por quê? Porque primeiro que a gente tem um monte de fundo importante aqui, ó. O mercado veio, testou, né? Segurou bem, a gente tem uma média de 50 aqui. Aí ele veio, rompeu direto. Deixou essa vela. Essa vela dava sinais do quê? Que o mercado poderia fazer isso. Só que no mínimo, pessoal, como a gente está trabalhando com o dólar, neste exemplo, no mínimo entrou lote vendedor. Por que entrou lote vendedor? Para confirmar o rompimento dessa faixa. Então, se a gente não vendeu nesses outros patamares, esses dois aqui, de forma agressiva, isso não vai vender agora que já esticou, não é mesmo? Então o mercado faz o que? Olha lá, segue em queda, né? De forma acelerada. Mas você vê que já tem um aparato das médias, ó. E aí que a gente vai chegar naquele outro exemplo, que agora ele retorna para buscar a média. Porque chega neste ponto aqui, ele já o que pensa? Pô, já está bem esticado, tanto da média de 20 quanto da média de 50. Então, pessoal, isso entra na minha abordagem quanto à média de 50 períodos, ok? Eu tentei mostrar um pouco da leitura dela, mas você não fica enviesado, pessoal. Certo? Não fique enviesado. Se você tiver uma média de 9, 20 períodos totalmente dando
Amparato, a média de 50 ela vai demorar a inclinar. Por que, que ela vai demorar a inclinar? Porque ela só vai inclinar quando a tendência realmente for confirmada. Uma virada de tendência, né? Uma virada de movimento. Então vocês ficam bem atentos a isso. Certo? Isso, ela é apenas um auxílio. Ela é um paraquedas reserva para a tendência. Lembra que eu mostrei? As médias correndo, ela vai correr por fora. Então o mercado vai romper as duas médias, só que vai sempre encontrar ela. E é ali que mora o perigo, certo? Se tiver muito afastada, você compra o quê? Se tiver muito afastada da média, você vai comprar o quê, pessoal? O pivô, né? Para mirar ela como alvo. Essa vai ser a jogada, sempre. Lembra que eu falei para vocês a regrinha de quando eu opero a média virando? Então, pessoal, isso vai ser a lógica. Beleza?